Glória a Deus. Queridos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de número 2. Olha o que diz o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, e versículo 2. Está escrito assim: assim que Jesus saiu do barco, um homem, quantos homens? Um homem possesso de um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Versículo de número 28. Mateus 8, 28. Está escrito assim: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, veja que Marcos e Mateus estão falando da mesma passagem, da mesma situação, é a mesma narrativa. Agora preste atenção no detalhe. Quando chegou ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, quantos apareceram? Marcos disse quantos? Mateus está falando quantos? 2. Preste atenção nesse detalhe. Vindo dos sepulcros, eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigado pelo que estamos vivendo. Obrigado pelo que estamos iniciando ao ponto de hoje, que é exatamente o ponto de partida de tudo que nós temos para desfrutar esse ano. Oramos para que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Fala conosco poderosamente nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Cadê o nosso irmãozinho? Fala para ele, acabou a janta. Acabou de todo mundo, aliás. Fala para eles lá, Rod. Acabou o tempo já, filho. Ô, glória. Tem que ter um desse antes da pregação também, pastor Jânio. Por que só... Queridos, nós acabamos de ler 2 textos que são usados por muitas pessoas para dizer o seguinte: a Bíblia está em contradição. Por que ela está em contradição? Porque um evangelista usa que Jesus encontrou 2 homens possessos, que é o caso de Mateus. O evangelista Marcos, ao falar da mesma situação, ele diz a respeito de apenas um homem endemoniado. E uma grande parcela de pessoas, ao se depararem com essa questão, eles dizem o seguinte: a Bíblia entrou em uma contradição, porque nós temos um falando que Jesus encontrou 2, agora nós temos o outro evangelista falando que Jesus encontrou 1, e quem está certo na verdade? Qual é o fato e o evangelista correto nessa história? E aí nós temos um problema a ser compreendido por nós nessa noite. A primeira verdade é: a Bíblia não entra em contradição. Não existe uma contradição aqui. O que existe é uma revelação de um princípio poderoso que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia. Eu poderia fazer a seguinte citação para você. Diga para mim o nome dos 10 espias que foram espiar a terra e voltaram com relatório negativo. Fala para mim pelo menos o nome de 2. Como eles se chamam? Não, dos 10, não os 2. Os 2 a gente já sabe. Dos 10. Os 2 que vieram com relatório positivo a gente sabe. Os 10 que vieram com relatório negativo, como eles se chamam? A gente não sabe. Assim como nós também não temos ideia
do que aconteceu com os 9 leprosos. Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um volta para agradecer por aquilo que tinha acontecido. Quando nós olhamos para textos como esse, há um princípio importante que a gente precisa entender, que é a Bíblia foca apenas nas pessoas que estavam consolidadas dentro de um propósito. Aquelas pessoas que estavam desajustadas do propósito, a gente não ouve falar delas, não tem citação delas. É o que acontece nesse caso. Jesus de fato encontrou 2 endemoniados. O problema é que um deles, ao ser curado por Jesus, logo se foi. E a gente não sabe o que aconteceu com ele. Nós sabemos apenas daquele que foi consolidado e permaneceu para estar com Jesus. Por isso, nessa noite, eu quero pregar uma mensagem para você que tem como seguinte tema: as marcas da consolidação. Toda pessoa consolidada, ela possui marcas na sua vida, evidências, que eu posso olhar para ela e dizer verdadeiramente, essa pessoa é consolidada dentro do propósito. Ela não é apenas alguém que está no culto para receber uma bênção, e assim que ela recebe, ela vai embora. Marcas, evidências que mostram que a pessoa de fato, ela entendeu que Deus é maior do que a bênção. Eu não estou num culto de campanha para ser abençoado, eu estou num culto para me aproximar mais dEle. Por isso nós precisamos entender que essas marcas, elas precisam estar em evidência na nossa vida. Quando alguém olha para mim, ela precisa ver em mim as evidências de uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, mas que teve a vida completamente transformada por Ele. Por isso tem marcas. Vivemos uma era de evangelho sem marca. A gente não sabe mais quem é cristão ou não, porque ser cristão se tornou simples e fácil. Não há marcas, não há evidência, não há característica. Olhamos para o mundo e o mundo se parece com a igreja, olhamos para a igreja e a igreja se parece com o mundo, porque não há marcas que diferenciam um do outro. Por isso, nós precisamos entender essas marcas. Antes da gente falar sobre ela, eu queria dar para você a definição de consolidação. Estamos no ano da consolidação. E o que é consolidação, pastor? Consolidação é uma palavra que vem de um termo latino. Ela é constituída pelo prefixo com, que significa junto, unido. Para deixar bem claro que não existe consolidação sozinho. Quem anda sozinho não vive consolidação, porque consolidação parte da premissa de estar junto, de estar perto, de estar congregado, de estar vivendo a vida comunitária da igreja. É por isso que o diabo trabalha para nos afastar da igreja, porque ele sabe que sozinho não existe consolidação. Então o prefixo com significa junto, unido, com alguém, seguido da expressão solidare, que significa sólido, inteiro, firme. Logo, a palavra consolidação, no seu sentido literal, ela significa tornar sólido juntos. Nós estamos no ano da consolidação. O que significa isso? Vamos nos tornar firmes juntos. Diga para a pessoa que está pertinho de você: nós vamos ser firmes juntos esse ano. Diga como uma palavra profética para ela: esse ano nos tornaremos firmes juntos. Consolidação ensina para a gente que não é como a gente começa, mas é como a gente permanece no processo.
Porque começar, todo mundo começa. Aliás, começar no Evangelho é algo maravilhoso. Você entra dentro de uma igreja, as pessoas te recebem, te dão um chocolate, uma bala, elas ligam para você, elas perguntam para você. Entrar em uma igreja é muito legal. O problema não é como você entra no Evangelho, o problema é como você permanece no Evangelho. A isso nós damos o nome de consolidação. Com essa palavra, nós vamos passar um raio-x. Porque essas marcas vão externar para cada um de nós, se nós temos de fato um coração consolidado em Cristo Jesus. 2 endemoniados foram encontrados por Jesus. Um deles é a personificação da maioria evangélica esmagadora que nós temos nos dias de hoje. É aquelas que estão para o milagre e depois do milagre elas desaparecem. A gente não sabe mais o que acontece com elas. Mas há uma pequena parcela, e louvado seja Deus por essa parcela, que quando recebem o milagre da transformação, elas permanecem aos pés de Jesus, porque elas sabem, maior é aquele que abençoa do que a bênção que Ele nos dá. A isso nós damos o nome de consolidação. E quais são essas marcas? Quais são essas evidências que estão externadas em Marcos capítulo 5. Nós vamos tirar essas marcas do primeiro texto que nós lemos, do capítulo 5 de Marcos. E a primeira marca que eu quero ler com você está lá no versículo 15. Olha o que diz o texto. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem. Não era mais o endemoniado, diga comigo, agora era o homem. Não, diga mais uma vez, diga, não era mais o endemoniado, era o homem. Diga, não era mais a prostituta, era a mulher. Diga, não era mais o mentiroso, era o homem de caráter. Porque todo aquele que se aproxima de Jesus, deixa de ser o que o mundo diz, para se tornar quem Deus diz que Ele é. Não era mais o endemoniado, era o homem. É isso que Jesus faz quando alguém se aproxima dele. Deixa de ser quem era para se tornar alguém. Quem você era antes do Evangelho. E quem nos tornamos no Evangelho. À medida que nós vamos nos aproximando dele, vamos se tornando cada vez mais parecido com ele, até o ponto de que não existe mais de nós. E a gente pode levantar as mãos e dizer, não sou mais eu quem vivo. Tudo que vejam em mim é Ele vivendo através de mim. Não é mais eu quem falo, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu gosto, é apenas Ele vivendo através da minha vida. É por isso que eu tenho um problema com pessoas que se diz ex-drogado, ex-macumbeiro, eis isso. Parece que o que você era antes é maior do que o que você é agora. Não, diga, maior é o que eu sou agora em Cristo Jesus. Não, você não está acreditando no que está dizendo. Diga mais uma vez, maior é o que eu sou agora em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que precisam se aproximar dele. Pastor, eu queria que a minha vida mudasse. Longe dele não acontece. É só perto dele. Perto dele, endemoniado vira homem. Então você não está comigo. Perto dele milagres acontecem. Perto dele transformações são geradas. Perto dele casamentos são transformados. Perto dele enfermidades são curadas. Perto dele caráter é mudado. Perto dele vícios caem por terra. Perto dele grilhões se abrem. Perto dele a morte dá lugar à vida.
quando se aproximaram de Jesus, bate no ombro do seu irmão e diga assim: é a única coisa que você precisa, é se aproximar de Jesus. A gente se aproxima de tanta coisa nessa vida e a gente já entendeu, nada muda, pastor. A gente fica perto de tanta coisa e a nossa vida continua a mesma, mas se nos aproximarmos de Jesus, ai meu Deus! Experimenta isso esse ano. Diga: Senhor, em 2026 eu vou ficar perto do Senhor até o final. E veja como a sua vida estará no final de 2026. E se aproximaram de Jesus e viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é: o meu passado agora já virou testemunho. Diga assim: perto de Jesus, por pior que tenha sido o meu passado, ele vira testemunho. Agora ele já não é mais o endemoniado, agora ele é aquele que tinha uma legião de demônios. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida hoje e esse ano. Ele tinha uma legião de demônios, ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Marca número 1 de uma pessoa consolidada em Cristo Jesus. Anote. Primeira marca, primeira evidência que uma pessoa consolidada em Cristo Jesus possui é a disposição para uma transformação radical. Eu vou repetir. A primeira marca é a disposição para a transformação radical. Presta atenção. Como assim, pastor? Veja a vida desse homem. Se você ler o início do capítulo 5, você vai ver. Ele vivia no sepulcro. A sua morada era num cemitério. Ele vivia fora da sociedade. Ele se autodestruía. Ele vivia gritando de dia e de noite. Mas após o encontro com Jesus, temos uma cena completamente diferente. Ele está sentado, em perfeito juízo, e está vestindo roupas. Porque é isso que Jesus faz na vida de uma pessoa. O problema é que a gente quer ter uma experiência com Jesus, mas não quer uma transformação completa. Nós queremos nos aproximar de Jesus, dizendo para Ele: Senhor, essa área transforma, mas essa área não. Essa área o Senhor pode tocar, mas essa não. Essa eu quero continuar sendo da mesma forma que eu sou. Eu quero que o Senhor mude a minha vida financeira, mas eu quero continuar acessando pornografia. Não muda isso, porque eu amo isso. Você está aí? Eu queria muito que o Senhor mudasse a minha casa, mas eu quero continuar com esse adultério. Eu amo isso, Senhor. Se nós queremos evidenciar marcas de um coração consolidado, é preciso ter uma disposição para mudar tudo. O evangelho não é uma maquiagem que a gente passa e depois ela desaparece. O evangelho é uma mudança para sempre. O evangelho não faz ajustes. O evangelho muda. É por isso que em Jeremias capítulo 18, quando o vaso quebra, o oleiro não tenta ficar colando os pedaços do vaso. Ele desfaz o vaso e faz um novo. Porque não há remendos no evangelho. Ah, porque a gente vai ficar tentando. Não, é fazer de novo. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é nova. E sabe por que é nova? Porque há uma mudança completa de vida. Quais são as mudanças evidentes na vida desse homem? Ele muda de endereço. Como assim, pastor? Ele muda de endereço? Porque morava no sepulcro, agora volta para casa.
Não, você não está... Não. Intercessores aumentam a... Eu não estou brincando, isso é sério. Eu estou falando de entender a palavra. Ele morava no sepulcro. Agora ele volta para casa. Ele morava no bar. Agora ele vai voltar para casa. Ele vivia na biqueira. Agora ele vai voltar para casa. Ele vivia com a amante, agora ele vai voltar para casa. Eu não sei qual era a morada que você vivia, ou a morada daqueles que você orava. Vai voltar para casa. É o ano de glorificar a Deus por pessoas consolidadas em Cristo. Vai voltar para casa. Diga para quem está pertinho de você: eu não sei por quem você ora, vai voltar para casa. Esse daí não acreditou. É 3 friozão. Diga para outros 3 mais pentecostal. Esse foi muito frio. Diga: eu profetizo que o que você ora vai voltar para sua casa. Diga: Deus vai ouvir a sua oração. Diga: esse ano haverá uma mudança de endereço. Esse ano Deus vai mudar o endereço das pessoas que você ora. Quando nós falamos de marcas, é a pessoa olhar e dizer assim: mas peraí, você não é aquela pessoa que vivia no bar e disse: era eu mesmo, mas agora não vivo mais. Assim, mas peraí, o mês passado eu vi você pedindo 10 reais para ir para a biqueira, disse: era eu, mas agora eu não peço mais. Ele mudou a minha vida, eu mudei de endereço. Olha a gente aqui. Mudamos de endereço. Onde é que era para você estar num domingo como esse? Paulo, onde é que a gente ia estar essa hora? Tem gente aqui que já estaria caído na rua, bêbado. Tem pessoas aqui que estaria desaparecido desde sexta-feira. Mas mudou o nosso endereço. Onde é que a gente está hoje? Hoje nós estamos... Onde é que você vai estar domingo, 6 horas da tarde? Avenida Castelo Branco. É assim, mas peraí, você não ia, mas agora eu vou, porque mudou o meu endereço. Tem marcas. Você diz: eu sou uma pessoa transformada, mas não mudou o endereço. Eu escolho. Eu estou no culto, não estou no culto. Eu vou para a célula, não vou para a célula. Eu faço isso, não faço isso. É para você ter uma mudança de endereço violenta. Por isso o salmista dizia: eu prefiro habitar nas escadarias do templo do que ir para as tendas da impiedade. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Meu endereço mudou. Isso é postagem para a rede social depois do culto. Não me procure mais onde eu estava. O meu endereço mudou. Eu não estou mais lá. Levante a sua mão e profetiza. Diga: não me procure mais onde eu vivia, porque Deus está mudando meu endereço hoje. Diga: esse ano. Diga: esse ano. Satanás, esse ano não vai me achar no endereço antigo. Deus está mudando o meu endereço. Ele muda o endereço, mas ele também muda a conduta. Porque não adianta você mudar de lugar e continuar fazendo as mesmas coisas. Diga assim: ah, mas agora eu mudei, eu estou na igreja, pastor. Ok, mas está na igreja fazendo as mesmas coisas. Precisa mudar de lugar e mudar de atitude. Tem gente aqui que mudou de endereço, mas continua sendo o mesmo. Sabe o que a gente aprende com esse homem? A Bíblia diz que esse homem, ele tinha que ser amarrado.
tinha que ter correntes para prendê-lo. E mesmo com as correntes, ele quebrava todas elas. Mas depois do encontro com Jesus, ele está sentado. Mudou, diga comigo, Jesus mudou o comportamento dele. Porque presta atenção, muda o ambiente, mas agora precisa mudar o comportamento. Eu não posso mudar o meu endereço com o comportamento que eu tinha lá no outro, no antigo endereço. Você não pode querer agir na igreja da mesma maneira que você agia no mundo. Eu mudo o endereço, mas eu continuo praticando as mesmas coisas que eu praticava lá. Eu enganava lá fora e engano aqui. Só que agora tem uma frase embaixo, Deus é fiel. É só frase, porque fidelidade não existe. Continua enganando pessoas. O evangelho, o verdadeiro evangelho, um evangelho tem marcas, e uma das evidências é você ter a sua conduta transformada. Se, cara, você era uma pessoa tão brava, o que aconteceu? Parece que você ficou bobo. Se não, não é bobo, é Cristo. É Ele. Só Ele. Número 3, veja, ele muda o endereço, ele muda a conduta, pega porque essa vem pesada agora. Ele muda a aparência. Aquele homem vivia nu, praticamente nu. Mas quando ele muda o endereço, muda o comportamento, a Bíblia diz que agora ele aparece vestido. Diga comigo, vestido. Eu não falo sobre doutrina, eu falo sobre vestido. Eu falo sobre se cobrir da forma correta. Se ele mudou o meu endereço, se ele mudou o meu comportamento, tem roupa que não me serve mais. Isso começa lá pelos jovens. Tem roupa que não serve mais. Tem roupa que fazia sentido no endereço antigo, não faz mais aqui. Não é uma questão de doutrina, é uma questão de transformação de vida. Procura a pastora Thaís, diz, me ajuda, preciso mudar. Porque às vezes a gente não vigia nessas coisas. E eu digo homens e mulheres. Teve homens que eu já tive que falar, querido, você não pode subir com essa calça aqui em cima. Porque talvez você não entendeu o que é uma calça no tamanho certo e uma calça apertada. Isso é uma calça apertada. Ah, porque não é doutrina. É transformação. Não há vestimentas para sedução. Eu sei que talvez alguns estão com os hormônios borbulhando, usando, como é que chama, os Avon da vida? Mas o perfuminho, como é que chama o perfuminho de Avon? Mas ninguém usa mais Avon, ô glória. Se tiver algum vendedor da Avon, já me pega aqui depois do culto. Toma um banho de perfume e vai para a igreja e diz, hoje a carcaça não ajuda, mas o perfume pega. Vestida para matar. Assim, está com espírito de pombagira e nem percebeu. Igreja não é lugar para seduzir ninguém, irmãos.
Igreja é lugar onde você encontra pessoas com o mesmo propósito. Quando você tem o mesmo propósito, você não precisa seduzir ninguém, você vai encontrar a pessoa que tem o mesmo propósito. Ele muda o endereço, ele muda a conduta e ele muda a aparência. Veja, essas 3 evidências estão dentro de uma transformação radical. Uma mudança completa. É Deus entrando na minha vida e fazendo uma limpeza em tudo. Eu não preciso ficar esperando alguém dizer para mim, é uma limpeza completa. Talvez a primeira coisa que você tenha que fazer ainda para terminar janeiro é fazer uma limpeza completa na sua vida, na sua casa. Pegar as coisas que eram do endereço antigo e dizer, isso não serve mais, para fora. Fez parte numa temporada, já não é mais parte. Acabou. Isso aqui serviu para um único propósito lá fora, não serve mais aqui. Mudou o endereço, se muda o endereço, muda o comportamento, e se muda o comportamento, muda a aparência. Muitas pessoas querem milagre, mas não querem viver a mudança que acompanha o milagre. Puxa, seria maravilhoso, irmãos, fazer um culto só de milagre, não se responsabilizar pela transformação, pelo acompanhamento, pela mudança de vida, por família. A gente faria o culto e apenas iria, o seu milagre chegou, a gente gritaria, cada um voltaria para sua casa sem problema, mas esse não é o Evangelho. O Evangelho é, você pode não ter bênção nenhuma, mas se tiver uma vida transformada, o que te espera, o que nos aguarda. Existem muitas pessoas que querem ser curadas, mas não querem novos hábitos. Como é que eu quero ser curado, mas eu não quero hábitos novos? É impressionante, porque se você vai ao médico, vou usar um exemplo simples aqui, mas para que a gente possa tentar entender o que nós estamos construindo espiritualmente. Se você vai ao médico e diz ao médico o seguinte, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica. Vai dizer, ok, vai depender de peso, vai depender de saúde, mas junto com a cirurgia vem uma mudança de comportamento. Você não pode voltar a comer o que comia, porque junto com a mudança vem também uma mudança de hábito. Pastor, eu quero viver uma vida sobrenatural esse ano. Vem junto com ela uma mudança de hábito. Não dá para a gente querer viver e não querer o que implica. Tem muita gente que quer prosperidade, mas não fala nada de fidelidade financeira. Eu sempre ouço isso. Pastor Jados, Bispo Jados, Pastora Thaís, as pessoas acabam procurando. Nós estamos precisando de alinhamento financeiro. Primeira pergunta, é dizimista? Não. Ué, mas como? Eu quero uma mudança de vida, mas eu não consigo ser fiel no simples, no básico, no trivial. Queremos viver uma vida de libertação, mas estamos apegados a amizades que nos escravizam. A consolidação exige de cada um de nós uma transformação radical. Não é uma transformação pela metade. É uma transformação completa, por mais desconfortável que seja. Porque Deus não quer consertar a vida antiga, Deus quer te dar uma vida nova. O Evangelho não é sobre as coisas antigas, é sobre as coisas novas que precisam ser vivenciadas.
Deus quer dar uma vida nova. E essa vida nova implica em marca, evidência de uma transformação radical. Aquele homem está sentado, vestido e no seu juízo perfeito, segundo os padrões de Cristo. Mas onde é que está o outro endemoniado? Onde é que ele foi parar? A gente não sabe. Como é que a vida dele terminou? A gente não sabe. O que ele fez depois de ser liberto? A gente não sabe. Mas esse que fora consolidado está sentado, vestido e no seu juízo perfeito. Segunda marca. Marca número 2 de uma verdadeira consolidação. Olha o que diz o texto. Avança para a gente no verso 16. Quem está lá? O Wellington. Quando aquele homem é liberto, as pessoas vão até onde Jesus estava com ele. E aí, olha só. Os que tinham presenciado essas coisas, ou seja, viu o que aconteceu com aquele homem que estava cativo e fora liberto, contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Veja a métrica do povo. Verso 17. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que... De novo, o que eles pediram? Escreva aí, marca número 2. Segunda evidência de uma pessoa que está consolidada em Cristo Jesus. A sua resiliência diante da rejeição. Presta atenção. Quando aqueles homens chegam até onde estava Jesus e o endemoniado, que agora não é mais endemoniado, é um homem livre, eles não celebram. Não há festa ali. Veja, eles conhecem a história. Provavelmente muitos daqueles homens tiveram que amarrar aquele homem quando estava possesso. Mas quando vem liberto, eles não celebram. Eles não estão dando glória. Eles não estão festejando, dizendo, ele fora liberto do que vivia. Não há celebração nenhuma. Eles poderiam agora estarem colocando a seguinte questão: ele era um homem perigoso, ele era um homem violento, ele era um homem que a gente tinha que desviar o caminho, a gente tinha que amarrá-lo, mas agora ele é uma testemunha viva daquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Façamos festa. Não, a palavra daqueles homens não é celebração. A palavra daqueles homens não é júbilo. A palavra daqueles homens é completamente diferente. Pouco importa o que aconteceu com você, a gente não quer saber disso. É como se as pessoas estivessem acostumadas a lidar com os demônios e não com uma pessoa livre. É aquele tipo de pessoa que se acostumou a viver em meio à embriaguez e ela não sabe o que é viver em um ambiente que não tem bebida. Aqueles homens estão mostrando que para eles era muito melhor que ele continuasse possesso do que ter sido liberto. Veja, deixa eu dizer algo para você aqui. Existe uma palavra, principalmente no meio de drogadição, que se chama codependência. Existe o usuário de droga e automaticamente, na maioria das vezes, a família se torna codependente dessa pessoa. E em muitos casos, a família não sabe mais lidar com alguém que não usa droga. Por quê? Porque se acostumou ao processo da drogadição. Como é que lida agora com alguém que não usa droga?
Agora presta atenção. Aqui não tem ninguém codependente do seu pecado. A gente não vive uma igreja codependente de pessoas que vão pecar para sempre. Qual é o objetivo? O objetivo é, venha, do jeito que você estiver, o que você estiver fazendo, da forma como você, venha, mas ao se encontrar com Ele, demônios vão sair, alma será curada, Espírito Santo vai fazer a obra e tem que se transformar em uma pessoa nova, e a gente vai se alegrar com isso, e a gente vai fazer festa com isso. Não importa quantos porcos você vai perder na vida. Pastor, se eu sair dessa vida que eu vou perder tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta nada, meu amigo. O que nos importa é se nós estamos entendendo o processo de libertação que consolida uma pessoa em Cristo Jesus. Não existe consolidação sem libertação. É impossível. Uma pessoa cativa por demônios nunca será consolidada. Ela nunca viverá uma consolidação plena. Ela será uma pessoa vagante, porque é isso que o diabo é. Existem pessoas que vivem ou que viverão isso com a própria família. Você vive uma transformação poderosa na sua vida, e aí você volta para a sua família para contar a eles, e eles vão dizer, você era mais legal antes. Eu já ouvi isso. As pessoas dizendo, cara, você era mais legal quando bebia, agora você ficou um cara chato. A gente preferia você vir aqui no final do ano, mas quando você estava bêbado, você era feliz, alegre. Agora parece que você é chato, triste. E aquilo parece que oprime. Aquilo parece que aperta o coração. Os amigos dos velhos hábitos. A pessoa encontra você e diz assim, cara, você mudou. E a gente começa a ficar constrangido, como se aquilo fosse ruim. Não, isso é marca. Às vezes isso acontece até dentro da igreja. Às vezes você sai da panelinha errada, porque dentro da igreja tem pessoas que também não querem nada com nada. E aí você sai da panelinha errada e você começa a viver o propósito de Deus, e aí as pessoas começam a dizer, ah lá, agora ficou chato, antes conversava, antes falava, e agora quer ficar perto do pastor, agora quer fazer a obra, agora isso, agora aquilo. Presta atenção! Se você quer ser uma pessoa consolidada em Cristo, precisa aprender a lidar com a rejeição. Nem todo mundo vai se alegrar com a mudança de vida que você tem. Nem todo mundo vai aplaudir quando você ganha. E está tudo bem. Eu não vou me sentir rejeitado por isso. Desculpa, a gente tem que entrar nesse ponto, mas é necessário. Pessoas que têm inveja, cara, a gente ainda precisa falar sobre inveja. Porque ele, não eu? Porque escolheu ela e não a mim? E essas coisas começam a gerar problema. Agora tem uma coisa, mesmo diante de tudo o que estava acontecendo ali, esse homem permaneceu na mesma cidade que o rejeitou. Porque para a gente a rejeição muitas vezes é assim, está me rejeitando, eu vou embora. É fácil, meu amigo. Covardes fazem isso. Pessoas fracas fazem isso. Agora, quando nós temos o nosso coração consolidado em Cristo Jesus,
A resiliência é maior do que a rejeição. Ele entendeu. Esse homem entendeu que a aprovação de Deus, ela é maior do que a aceitação das pessoas. Tem pessoas que não vão aceitar a sua mudança, não vai aceitar o teu chamado, não vai aceitar teu ministério, não vai aceitar o que você está vivendo, não vai aceitar o seu casamento. Tem pessoas que não vão aceitar nada na sua vida. E está tudo bem. Deus abençoou. Entendeu que está vivendo o propósito. Acabou. Existem muitas pessoas que ficam pelo caminho porque alguém lhe disse algo difícil, duro. Nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos na igreja. Inúmeros. A cada 2, 3 dias a internet está sendo bombardeada com escândalos de igreja. E isso vem se intensificando, crescendo. E qual é o problema de tudo isso? As pessoas que são feridas por causa disso. Existem centenas de milhares de pessoas que estão frustradas com igrejas, com pastores, com líderes, porque não estavam consolidadas em Cristo. Quando Deus levanta um homem, uma mulher, e o coloca à frente de uma congregação, e você se submete àquela casa, confia. Mas se no dia que eu não estiver aqui, você está em Cristo, você não está firmado em mim. Eu sou apenas um instrumento temporário. Alguém que passa, que Deus está usando, mas é temporário. Você precisa estar firmado em Cristo Jesus. Pastor, mas eu falo sempre para o meu irmão, você tem que olhar para Jesus, você não tem que olhar para os homens. Não, não é isso. Olhe para os homens. Tenha os homens como exemplo, mas esteja firmado em Cristo. Essa é a palavra de Pedro na Porta Formosa. Quando eles estão subindo ao templo, Pedro e João, eles saem na sua caminhada em direção ao templo, encontram o paralítico pede uma esmola, e eles dizem: olhe para nós. Essa é a responsabilidade do Evangelho, olhe para nós. Pode ter muita gente fazendo o errado, mas eu posso dizer, olhe para nós. Você está aí? Diga para quem está do seu lado, mesmo diante da pior rejeição, permaneça firmado em Cristo Jesus. Gálatas 1:10, coloca para a gente aqui rapidinho. Olha a palavra do apóstolo Paulo. Leia. 1, 2, 3 e... Eu não fico toda semana pegando uma mensagem, construindo uma mensagem para agradar você. O meu objetivo aqui não é agradar o seu ego, fazer massagem em você. O objetivo meu aqui todo domingo é agradar a Deus. E se você gostou ou não da mensagem, o problema é seu. Eu tenho compromisso com aquele que me deu a palavra. Desagrade quem for. Ah, mas eu não gosto da mensagem porque é muito chato, é muito duro, é muito difícil, é muita mudança, é muita morte, é muito isso, é muito aquilo. Alguns anos atrás, Vitor, chegou alguém que disse assim: eu não vou mais naquela igreja porque o bispo só fala que tem que morrer. Tem que morrer, tem que morrer. Miserável vivo.
não mudou porque continuou vivo. Jesus disse: se você quiser encontrar a vida, perdê-la-á. Mas se você perder a vida por minha causa, você achá-la-á. Esse é o propósito. Terceira marca. Fique tranquilo, são 10. 7h54 ainda, oh glória. Terceira marca, versículo 18 de Marcos capítulo 5. Olha o que diz o texto. Assim que Jesus entrou no barco, Jesus estava indo embora. As pessoas pediram para Jesus ir embora. Jesus está entrando no barco e está indo embora. Olha lá, assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado suplicou-lhe que o deixasse ir. Terceira marca, de quem está consolidado. Ele tem uma comunhão inegociável. Qual é a terceira marca? De novo, qual é a terceira marca? Comunhão. Isso foi o que o outro endemoniado não teve. Porque o outro endemoniado, ao ser liberto, sabe o que ele fez? Foi embora. A gente não sabe nem para onde ele foi. Porque para ele, a libertação era maior do que aquele que o libertou. Agora, para esse aqui, quando ele viu que Jesus está indo embora, a primeira coisa do seu coração é: me deixe junto. Porque eu entendi que o Senhor é maior do que a libertação. Diga comigo: Jesus é maior do que a bênção. De novo. O desejo daquele homem não era voltar para a sua cidade apenas. O desejo dele era ter uma comunhão com quem o salvou. Ele deixa claro a sua fome por querer estar perto de Jesus. Ele deixa claro a fome que ele tinha por querer estar em comunhão com aquele que o libertou. Como é que eu posso dizer que eu estou consolidado se eu não quero ter comunhão com Ele? Se qualquer coisa me rouba da comunhão, se qualquer coisa me tira da unidade. Enquanto as pessoas estão dizendo para Jesus: vai embora, aquele homem está dizendo: deixa eu ir embora junto. Você consegue entender isso? Aqueles homens estão dizendo: nós não queremos você na nossa terra. Ele está dizendo para Jesus: me deixa ir para onde o Senhor for. Isso é comunhão. Imagina. Isso não acontece aqui, tá bom? Mas é só um exemplo hipotético. 5:45 da tarde, chegou visita na minha casa. Parece que tem horário para chegar visita na minha casa. Sempre domingo, 5:30, chega visita em casa. Pastor, o que eu faço? Digo: querido, você tem duas opções. Eu me espero aqui até as 20h30, ou vai comigo, porque a minha comunhão é inegociável. É uma vez por semana que eu tenho esse privilégio, eu não vou perder. É uma comunhão que eu não abro mão. Eu esperei a semana inteira. É algo que eu fico esperando todos os dias. Chegou agora. Pastor, você não entendeu. Meu amigo de longa data, fazia 10 anos que eu não via. Comunhão inegociável. Vamos comigo. Uma pessoa que é consolidada de fato, ela não ora por obrigação. Agora tem a torre de oração, vou ter que vir orar segunda, quarta e sexta. Meu Deus do céu, já era difícil quando era quarta, agora que é segunda, quarta e sexta, como é que vai ser? Não é obrigação.
Quem é consolidado ama estar em comunhão e com o propósito de Deus. Não é obrigação, é necessidade. O outro, que a gente não sabe o que fez da vida, recebeu o milagre e não teve paixão pela comunhão, foi embora. É como os 9 leprosos, recebi o milagre, vou embora. Quantas pessoas precisam de um milagre? Eu estou falando de um milagre, não é de uma questão qualquer, estou falando de um milagre. Pastor, eu preciso de um milagre. Levanta a mão, deixa eu ver. Fica a sua mão levantada. Presta atenção, fica a sua mão levantada. Se você receber esse milagre hoje, o que você ia fazer semana que vem? Você ia estar aqui? Você ia estar aqui o mês que vem? Sem necessidade, sem... Rapaz do céu, com a vida mudada, ia estar aqui? Às vezes o que nós temos é uma fome por milagre, mas nós não temos uma paixão por comunhão. Uma das coisas que a gente precisa aprender a amar na igreja é a comunhão. A igreja tem 2 tipos de comunhão. Uma comunhão vertical, é aquela que eu tenho com Deus. Comunhão vertical, é inegociável, eu não abro mão. E tem a comunhão horizontal. Tem muita gente que desfruta da comunhão vertical, mas não tem comunhão horizontal nenhuma. Nós precisamos aprender a desfrutar da comunhão horizontal. Uma das coisas que a gente precisa aprender a amar é a ideia de comunhão. A consolidação passa pelo processo da comunhão, irmãos. A gente precisa amar estar perto de gente. Gostar estar perto de gente. Você está aí? Você que vai embora rapidinho, está aí? Tranca os portão. Deixa os portão trancado hoje. Pelo menos meia hora. Tem muitas pessoas, tem muitas pessoas. Ela busca a bênção. O milagre, a cura, a libertação. Mas quando acontece, elas desaparecem. O único problema é a síndrome do pródigo. Sabe qual que é a síndrome do pródigo? É o pródigo achar que pode continuar com a herança longe do pai. O pródigo pega a herança e vai embora. E sabe o que ele descobre? Que a herança sem pai acaba. A herança sem pai tem prazo de validade. A herança sem pai, uma hora, se foi. E tem muita gente assim, ela aparece na igreja de temporada. A igreja tem temporada. Tem hora que eu olho e falo assim, está na temporada tal. Por quê? Porque fulano está aí. É alta temporada e baixa temporada. Eles não permanecem. Eles não ficam. Eles não têm um coração consolidado. Porque eles não querem a Cristo, eles querem o benefício. Só o benefício. Eu me lembro de muitos anos atrás, ouvindo um DVD do pastor Cirilo, antigo. E no meio da ministração ele disse assim, se Deus curar o paralítico hoje, ele vai morrer amanhã, mesmo curado. Ele curou, foi um milagre, mas ele morre amanhã. É um grande milagre, é um poderoso milagre. Mas ele foi curado e morreu. Agora, se uma pessoa for salva, ainda que ela morra, ela ressuscitará em glória. Você está entendendo? A gente foca naquilo que é errado. Maior é aquele que dá do que aquilo que nós recebemos.
nos alegramos com o milagre, é claro, mas a comunhão é muito melhor. Por isso que na hora do louvor, eu não consigo, eu vou dizer isso, não consigo entender você que chega atrasado. Porque o momento do louvor é o momento da comunhão. É o momento meu e dele, é o momento que eu quero desfrutar da comunhão com ele. Você chega aqui 6h25, 6h30. Alguns que dizem assim, hoje eu só vou para a palavra. Marca número 4. Verso de número 19. 5:19. Jesus não... Ele disse, Senhor, me permita que eu vá com o Senhor. A palavra de Jesus é não. Quarta marca de uma pessoa consolidada em Cristo Jesus: a submissão à vontade soberana de Deus. Como assim, pastor? Tem momentos que você vai falar com Deus e vai ouvir um não. Mas eu quero. Não. E aí o que entra, pastor? Submissão à vontade e o propósito de Deus. A quarta marca de uma pessoa consolidada é a submissão alegre aos não que Deus dá às nossas orações. Vai ter momentos que Deus não vai fazer do nosso jeito, não vai fazer da nossa forma, não vai fazer o nosso roteiro, mas eu estou submisso ao que Ele está fazendo. Eu estou debaixo daquilo que Ele está mesmo que isso contrarie tudo aquilo que eu desenhei. Pastor, por que a gente não faz uma carta para Deus no começo do ano? Vamos escrever aqui tudo que a gente vai fazer. Pastor, por que a gente não faz aqui o projeto de vida para 2016? Porque eu sei que em março Deus já bagunçou tudo. Se tem uma coisa que Deus sempre faz, é frustrar a nossa agenda. Sempre. E muitas vezes a frustração vem com um não. Não é do seu jeito, não é no seu tempo. E a gente se submete àquilo que Deus está fazendo. Maior é o que Ele está fazendo. Por que Jesus disse àquele homem, você não vai comigo? Ele disse, ordenou. Bate no ombro da pessoa que está aí pertinho de você e diga assim, toda pessoa transformada, a primeira missão que ela tem é voltar para casa. Diga comigo, o primeiro impacto do Evangelho de uma pessoa transformada é dentro de casa. Vá para casa, vá para sua família. Você não precisa vir atrás de mim, mas você precisa voltar para sua casa. Por que Jesus dá um não para ele? Porque Jesus tinha um outro propósito. Deixa eu dizer para você, já frustrando os seus planos, talvez você não vá sair do Brasil. Talvez você não vá sair nem de Bauru. Talvez você não vai sair nem da sua vila, só para vir para Castelo Branco. Mas Deus está te dando uma missão especial. Volte para sua família. Pastor, eu tenho orado pela minha família, eu tenho orado pela minha casa. Olha, então abra uma célula e convide eles para sua casa.
A nossa oração é mais ou menos assim: Senhor, salva a minha família, mas usa outro para fazer. Não, Deus vai usar você. Volte para sua casa. Uma pessoa consolidada entende que a obediência é maior do que a emoção. Porque tem pessoa emotiva no culto. Por exemplo, o Wagner estava aqui falando viagem missionária, já tinha pessoas emocionadas, já estava vendo com chapéu de cangaceiro, se vendo como Maria Bonita, já dizendo, meu Deus, eu lá no sertão eu vou ficar... Porque tem apelos, tem momentos no culto que a gente fica emocionado. E está tudo bem, desde que você entenda que o propósito é maior do que a emoção. E por que eu estou falando isso? Porque vai ter momentos que você vai ouvir algum apelo e você vai dizer, mas eu não senti nada. Sim, mas não é pelo que sentiu. E nem pelo que deixou de sentir. É pelo propósito. Nós precisamos avançar pelo propósito. Jesus deu àquele homem uma missão específica. Volte para a sua terra. Volte para o seu território. Nós estávamos falando aqui na semana de alinhamento. Cada casa, ela deveria ser uma igreja semanal. Em todos os aspectos. Talvez você diz assim, pastor, mas como é que eu vou abrir uma célula? Comece fazendo uma célula com a sua própria casa. Não abra para ninguém por enquanto, só para a sua casa. Mas começa. Você, pai, prega. Mas começa. E veja o que Deus é capaz de fazer. Existem muitas pessoas que deixam de ser consolidadas porque não entendeu, porque Deus não respondeu sua oração. Pastor, eu orei, Deus falou não. Eu orei, Deus não respondeu, não sei mais como é que funciona. Por isso, a mensagem de Jesus em Lucas 22, 42, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quinta e última marca. Marcos 5:20. Volta aqui. Então, aquele homem foi. Veja, não há discussão. A submissão. É para que eu vá, então nós vamos. É para que eu vá, então eu estou indo. Não há confronto aqui, há obediência. Então, aquele homem foi e começou a anunciar onde? Diga comigo, Decápolis. Sabe o que era Decápolis? Decápolis era uma região de 10 cidades. Não era uma cidade. Era uma região, um ajuntamento de 10 cidades. Por isso, Decápolis. Uma região de 10 cidades. O que ele fez? O que ele fez? Quanto Jesus... Quinta marca. Toda pessoa consolidada com propósito divino, ela frutifica e influencia. O que nós estamos vendo é o resultado da consolidação de uma pessoa que permanece em Cristo. O homem não apenas obedeceu, ele obedeceu e foi e começou a pregar. E sabe o que aconteceu? Milagres começaram a acontecer. E agora veja, aquele homem era
um problema social de uma cidade. Aquele homem era o defeito social dentro de uma geografia. Mas após se encontrar com Jesus, se transformou em um pregador do Evangelho. Diga comigo assim, só Jesus. Diga, só Jesus consegue transformar um problema social em um pregador. Ele transforma, ele muda, ele restaura, ele salva. Você está entendendo isso? A quinta marca é um alinhamento com o propósito de Deus. A consolidação não é uma ação passiva do Evangelho. Eu sou uma pessoa consolidada, eu estou na igreja, não saio por nada, eu já entendi, eu já cumpri. Não, ser consolidado é estar dentro do propósito, frutificando e influenciando pessoas. É ser ativamente fiel no lugar onde Deus te colocou. O gadareno, esse homem, ele não fundou uma mega igreja, uma hack church. Mas esse homem influenciou 10 cidades. Talvez você nunca será um pastor de uma grande igreja. Mas se você for um influenciador na sua escola, se você for um influenciador dentro da empresa onde você está, se pessoas forem salvas ali dentro, e o outro endemoniado, a gente não sabe, ele desapareceu. Talvez ele tenha pensado, eu estou livre agora, eu posso aproveitar minha vida de todas as maneiras, e por isso se distanciou de Jesus. E a história dele acabou ali e a gente não sabe mais. Mas esse homem consolidado, há 2000 anos as pessoas estão falando sobre ele, porque a sua história está narrada nas páginas das Escrituras. Diga comigo, a consolidação nos conecta a uma história maior do que a nossa. Você tem a sua história, mas quando você se torna essa pessoa consolidada em Cristo, você se une à história dele, e é muito maior do que a nossa. Não se trata do ministério, não se trata da fama, não se trata do reconhecimento, se trata de cumprir fielmente o que ele designou para nós. Por isso nós voltamos ao ponto de partida dessa mensagem. Era um endemoniado ou 2? Eram 2. A questão é que um se permitiu ser consolidado e permaneceu. O outro recebeu e foi embora. São os convertidos do momento, os curados do dia, os abençoados da campanha. Eles amam o que Deus faz, mas não ama quem Ele é. Suas histórias são esquecidas, são apagadas, porque terminaram no mesmo lugar onde começaram. Os que receberam um milagre e permaneceram, esses são discípulos, são consolidados. Esses são os que são transformados, são os que superaram a rejeição, que cultivaram a comunhão e que obedeceram, mesmo sem entender, e que se levantam para cumprir um propósito. Nesses 20 anos de ministério, eu já vi essas 2 pessoas. Eu já conversei com essas 2 pessoas. Eu já discipulei essas 2 pessoas. Eu já dei conselhos a essas 2 pessoas. E a diferença entre elas não foi a palavra que elas ouviram, foi a decisão de se permitir ser consolidada. Essa noite você tem uma decisão a tomar. Jesus está diante
da mesma questão. O que vamos escolher? O milagre ou quem pode ser muito maior do que o milagre? Talvez o milagre nos alivie por algum tempo. Talvez o milagre mude a nossa vida por alguns meses e talvez até anos. Mas a permanência, a consolidação, ela dará fruto para a vida eterna. Precisamos fazer uma escolha. Ou seremos como um endemoniado e esquecido, cujo a história e o final a gente nem sabe. Ou outro homem que teve a sua vida transformada, cuja permanência nós falamos até hoje. Você tem uma decisão para tomar. O destino está aí.